E, cara, agora o Corinthians está procurando um técnico, né? O Ramon Dias, ele fez uma passagem muito interessante. Maravilhosa, do né? jeito que a gente imaginava, do jeito que ele se proporcionou e da forma que nós precisávamos no momento. Né? Foram o quê? Foram 9 vitórias seguidas, né, no ano passado, que eu anotei aqui. Coisa histórica. Foi né? para o 7º lugar, né? O Corinthians em 7º lugar com 56 pontos, não é isso? Impressionante mesmo. Histórico, igualou o recorde de vitórias seguidas nos pontos corridos no Brasileirão. Mas aí vem para 2025, é campeão paulista, mas aí tem uns tropecinho aqui e ali, né? Como é que é feita, como é que é uma decisão, vamos lá, tô vendo aqui, putz, parece que eu tenho que trocar de técnico. Essa decisão, ela é tomada ao longo de um período, ela é tomada Porque assim, teve uma entrevista do Memphis também, falando lá, do Ramon Dias e tudo mais. Como é que foi para escolher não continuar com o Ramon Dias? Mesmo antes dessas 9 vitórias, Igor, já existia uma pressão enorme, cara, para mandar ele embora, até para mandar o Fabinho embora. Recebi muitas pancadas de conselheiro, enfim, no geral. Cara, assim, a minha filosofia é contratar e, se Deus quiser, terminar junto comigo o meu mandato. Mesmo porque até na minha empresa eu não mandava ninguém embora, cara. Assim, eu tive funcionários que se aposentaram comigo, trabalharam 28 anos comigo, 29 anos comigo. Então a minha filosofia é essa. E a minha intenção, já desde o próprio Mano, quando eu assumi, esperava que desse certo, mas aí teve todo aquele problema. Depois veio o Antônio Oliveira, enfim. E a gente teve aquele desespero. E aí o nome da vez que a gente monitorou era o Ramon e o Emiliano. Cara, assim, já era para ser mandado, já a pressão para mandar embora, e eu segurei. A gente acreditava no trabalho dele, que ele tinha um potencial ainda para tirar algumas coisas. A gente reforçou, no caso do Memphis e outros, agora com a chegada do Fabrício, lateral esquerdo, Andiele, né? E, cara, assim, a gente segurou, só que tem uma hora que você tem que ter uma mudança, cara. Você tem que ter reanimar de novo, enfim, a gente tenta ver a melhor maneira possível. A gente viu que não tinha mais condições de segurar, cara. E aí a gente, infelizmente, a gente foi obrigado. Isso é uma característica interessante do futebol brasileiro, né, cara? Tem que mudar isso, cara. Tem que mudar. É que, assim, a gente entende, né? Recebe muitas críticas todos os dias. Mas, assim, você não pode ir pela emoção do torcedor. Você tem que ser frio, cara. Você tem que ter, que é o que eu falo, né? Já criei um casco aí de tartaruga, mas de aço, porque tanto que eu apanho esses 1 ano e 4 meses, em todo sentido, né? Porque cada um fala uma coisa, cada torcedor quer uma coisa. Cara, tem hora que chega a ficar insuportável, tem hora que você tem que se desligar, que senão você fica xarope. Mas aí a gente tem que ser frio, e a gente acreditou no trabalho dele, a gente sabia que com trabalho, com o que a gente tinha de melhor, ele iria tirar a gente daquela Série B do Brasileiro, que isso ia ser um desastre. Cara, e ali começou tudo dando certo, e a gente começou já 1 ano com planejamento, apesar de ser muito em cima da hora, a gente não teve tempo de uma pré-temporada, mas a gente acreditou no trabalho e, cara, começou bem, aí começam umas situações, chega uma hora que você fica insuportável e você é obrigado, não tem como, você tem que ter uma mudança. Em geral, eu não sei o que tu pode falar, mas em geral, essa pressão maior, ela vem da política do clube? Tudo junto. A política do Corinthians é muito maior, cara. Ela é muito forte, ainda mais na situação que a gente vive hoje. Eu brigo hoje com alguns grupos lá, tinha uns grupos que nos apoiaram, tivemos um acordo político e de repente a gente desfez esse acordo, né? A gente usou a caneta para profissionalizar o Corinthians, que é isso que a gente conseguiu fazer, e aí se torna contra, né, cara? Então fogo amigo é o pior que tem. Então o tempo todo jogando as coisas para mídia, jogando coisas em verdades que você tem que correr para provar, aproveita o momento que surgiu uma faísquinha, já coloca um incêndio total. Então tem muita coisa nojenta, cara. A política do Corinthians ela é complicada, cara. Eu suponho que sim, cara. É um clube muito grande, que tem uma história de democracia e tudo mais. Que nem sempre é usada. Bom... sobre não sobre o Ramon Dias, mas assim, aí agora temos que arrumar outro técnico, né? E putz, aparentemente, até ontem a gente tinha certeza que ia ser o Tite, eu pelo menos, tinha certeza que ia ser o Tite. Tu também tinha certeza que ia ser o Tite? Tínhamos. Pois é, e aí a gente amanhece hoje lá com a notícia dele lá, falando sobre saúde mental e tudo mais.
melhoras pro Tite e tal. O Tite, ele foi escolhido, assim, até ontem, o Tite ele tinha sido escolhido entre alguns outros nomes, eu suponho, né? Essa conversa com ele também foi... Como é que foi para chegar nele? Bom, a gente foi muito profissional, Igor, assim... nós não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Ramon estava conosco. Uhum. A gente é muito profissional nesse sentido. A gente realmente fez essa mudança porque tinha que fazer a mudança. E quando a gente liberou o Ramon, nós sentamos para imaginar o que a gente poderia, dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho, o que é o Corinthians, né? Raça, né? Essa garra toda, essa pressão toda, porque você tem que analisar também treinador que aguenta isso, que não é fácil. E aí, cara, a gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido, que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos acenou bandeira Legal. verde e aí fomos para cima, deu tudo certo. Hoje a gente iria assinar logo cedo. E aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde. E a família, inclusive, já está com mala pronta para mudar para São Paulo. Mas estava tudo certo, cara. Nós fizemos o contato e foi só ele. E deu tudo certo. A gente já contava com isso. Assim, um trabalho muito sigiloso. E hoje, às 8 horas da manhã, já pronto, saindo de casa, 10 para as 8, eu recebo a notícia que ele teve um problema de saúde sério e precisa de um repouso, de um tempo, e a gente, cara, acatou. Aí muda-se os planos, né? E para tu deve ser, pros corintianos em geral, né? Porque a galera gosta do Tite. E foi a nossa obrigação, né? Um ídolo, tem uma história, conhece muito bem, está no mercado, então nós fizemos nosso papel, que é tentá-lo trazer de volta para ver se ele construísse uma nova história conosco. Mas infelizmente, né? E assim, porra, imagina você lá, recebe uma notícia dessa aí com tristeza, frustração, até com preocupação de como ele tá, né? Porque em geral, assim, todo mundo fica, cara, como tá o Tite e tudo mais. Mas, putz, deve ser, nossa, tava tudo certo, cara. Esse problema tava resolvido. Porque assim, não é como se não tivesse problema lá pra resolver, né? Esse daí tava resolvido e infelizmente acontece uma parada assim. A gente imaginava já que ele viesse, a gente até mudou o treino pra tarde, a gente já imaginava que ele até pudesse treinar o time hoje à tarde, cara. Tá tudo pronto, sim. Caiu como uma bomba isso aí, mas a primeira preocupação é o ser humano, né? Tá bem, tá tudo em ordem. Cara, melhoras e bola pra frente, né? O Corinthians é gigante, o Tite é um excelente treinador e oportunidades nunca vai faltar. Né? E aí o Fabinho tá lá em Porto Alegre, né? Eu não vi sei disso, mídia. não. Ah, tu não sabe, não? Porra, mas é que eu vi aqui na mídia aqui que os caras estavam quase certo aí com o Dorival, pô. Não, o Fabinho, assim, a gente tem uma conexão muito boa, né? Porque eu que o trouxe, confio plenamente. Confio em todos os meus diretores, tá? Eu sou um cara que eu delego poderes, não sou centralizador e cobro o resultado. Isso eu sempre fiz na minha empresa, sempre fiz na minha vida pessoal e graças a Deus sempre deu certo. Sou um cara de diálogo, sou um cara que, né, cobra o resultado e tenho metas a cumprir. E o Fabinho é um cara que eu confio plenamente e tudo que ele vai fazer, eu sou consultado, dou apoio, né? E a gente fica sempre monitorando. E satisfação a cada tempo real, o tempo todo conversando, é isso, não é isso, pode isso, não pode isso, vídeo chamada, viva voz, enfim. E aí a gente vai dando autonomia mesmo, porque eu não tenho também como estar viajando, fazendo essas coisas, porque hoje a gente tem umas contas aí, a política do Corinthians hoje está efervescente, como sempre, tem que estar mais participativo. Entendi. Cara, assim, antes da gente ir aqui para a próxima parada, deixa eu te perguntar, passou pela minha cabeça que tu, hoje, o Corinthians significa mais ainda para você, já que tu é presidente? Porque quando a gente é torcedor, a gente pode falar algumas coisas, a gente pode pensar algumas coisas, a gente não sabe como funciona, né? E agora você faz uma boa ideia, na verdade você sabe como funciona lá por dentro e como é o Corinthians nos bastidores em geral. Isso te deixou mais Corinthians? Não, Corinthians eu já sou desde que nasci, né, cara? Eu, minha família, todo mundo é corintiano, fanático, é um amor indescritível. Eu falo que depois da minha filha e da minha mulher,
É o Corinthians. Meu filho é o Corinthians, cara. Assim, eu vivo pro Corinthians, só que assim, às vezes nem eu imagino que eu sou presidente do Corinthians, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa simples, humilde, e a cadeira para mim nunca pesou, porque dizem que é a segunda cadeira do país. E eu trato a cadeira como normal, cara. Sempre atendi todo mundo, trato todo mundo igual, recebo todo mundo. E ela não, sim, nunca pesou para mim, mas... E eu sempre deixei claro na minha campanha que só um presidente burro não trabalharia por uma torcida dessa, cara. Porque o Corinthians, eu peguei essa fase, ficamos 23 anos sem ganhar um título, estava lá, dos 3 jogos fui em 2, eu tinha 13, 14 anos, e meu dinheiro só dava para Geralzona. Quem conhecia Geraldo Morumbi, mal se dava para ver o jogo lá atrás do gol, aquela Geralzona. Eu fui um tanto na geral do Maracanã. É, cara. E era gostoso, que ali que tá o povão, eu sempre... real. cara, Então eu acompanhei como torcedor, então, cara, de repente eu me vejo presidente do Corinthians. Cara, é minha obrigação trabalhar para essa torcida. E eu, como comerciante, como visionário, como gestor, eu falava assim, se eu tiver um custo melhor, eu loto a minha arena. Qual é a minha arena lotada? Eu dou visibilidade para o meu patrocinador. E eu consigo cobrar do meu patrocinador. Eu deixava claro que eu não vou sangrar o meu CPF. Eu vou tirar dinheiro do CNPJ, que é o que tem dinheiro e que quer a visibilidade. E o Corinthians hoje é a maior audiência do futebol brasileiro, da América Latina, enfim. Qual que é a média é 44 mil, 45 mil pessoas. Cabe quantos na arena? 49.300, 50 mil, né? É que é liberado só 49.300. Então eu me via desse jeito. Eu falei, então eu tenho que trabalhar para esse torcedor. E aí você assume um Corinthians sem R$1 no caixa, sem credibilidade, sem um elenco. Em menos de 30 dias para você montar um time de futebol, cara. Entrou desespero. E aí por isso que eu falava que eu precisava de profissionais do meu lado. E aí tive problema para contratar o executivo, que até tive que contratar escondido e apresentar o Fabinho. E aí, juntos, começamos a fazer um trabalho profissional. E aí eu falava assim, cara, como é que eu vou arrumar dinheiro? Mas não vou aumentar ingresso. Eu vou segurar os ingressos. Porque eu quero a minha arena lotada. É tanto que desde que eu assumi, a gente vem batendo todos os recordes de público e de receita. Eu sou o presidente que mais trouxe receita para um clube da América Latina, cara. Eu já trouxe eu vi que a receita recorde, né, cara? Recorde em todo sentido. Mas a dívida cresceu pra cacete. Não, também. cara, a dívida se você for analisar, eu assumi o Corinthians, tinha 40 meses de salários de fundo de garantia atrasado, 11 meses de direito de imagem atrasado, coloquei tudo em ordem, paguei dívidas, eu já assumi o Corinthians com juros de 300 milhões ao ano, então, ou seja, se a minha dívida já era 2 bilhões quando eu peguei, automaticamente já está em 2.300. Aí tem 191 milhões que ficou da gestão passada, passando para nós, que está aí provada pelo nosso financeiro, por auditoria e por perito assinando. Está aí. O balanço está aberto aí, né? Está toda aberta para quem quiser ver, está no nosso site, né? Então já está provando. Só que fora isso, se você for analisar, eu cresci em 20% a receita do Corinthians, cara. Em um ano, o Corinthians sem credibilidade, beirando a segunda divisão. E quais foram as principais estratégias aí para aumentar essa receita? Era provar para eles que a marca do Corinthians é a maior marca do futebol da América Latina, é a maior visibilidade, é a maior audiência. Por isso que eu tinha que fazer um time competitivo e eu tinha que tinha que trazer o Corinthians ao protagonismo. E o Memphis faz parte, um grande elenco como Garro, Yuri, né, Carrijo, todos esses, Hugo, enfim, todos que estão lá são jogadores escolhidos a dedo para que a gente montasse um time competitivo. E com isso eu iria buscar receita fora. E fui trocando todo mundo, cara. Eu fui o cara que elevei os preços das bets nas camisas. Eu tirei um patrocínio nosso de 35, botei um de 120. Eu tirei uma prata de 8, botei 15. Então eu fui dobrando e brigando. E tive a coragem de trazer a maior parceria da história da TV de um clube de futebol, né, com mais de 1.150 bi. Então eu fui trazendo dessa forma. Por quê? Porque a gente sabia que o Corinthians era uma audiência. Se ele é uma audiência, tem que pagar como tal. E aí começou a dar certo, e o Corinthians sendo visibilidade, haja vista os últimos jogos, recorde de receita, as brigas por ingresso. Eu falei, poxa, quanto tempo o Corinthians não tinha isso novamente? Aí o título, que há mais de 6 anos não se conquistava um título. Cara, e esse foi o desafio da gente poder buscar e para que eu pudesse manter o ingresso. Aí mantive o ingresso 1 ano congelado, sem R$1 no caixa, precisando de receita. Até hoje eu mantenho a mensalidade do clube e o título do clube ainda congelado. Tudo isso buscando receita fora para equacionar. O Corinthians hoje ele está nos trilhos, ele está conseguindo equacionar as suas dívidas. Eu vi que o RCE foi... Corinthians aprovado o RCE. Hoje quando eu assumi, eu recebi muita ligação, eu não sei mais se eu vou receber. O que é um RCE, para quem está ouvindo a gente? Regime centralizado
das dívidas que a gente tem. A gente centralizou tudo numa bacia só. E eu fui o único presidente que tive coragem de levar esse regime para a justiça. Isso mostra que nós temos as nossas contas claras, controladas pela justiça, o que a gente paga, o que a gente recebe. Então, eu fui o único presidente que tive coragem de fazer isso, deu certo. E agora a CNDR também, que é as dívidas de clubes, que a gente vai ter 5 anos para pagar. Enfim, a gente equacionou tudo, cara. E o Corinthians hoje está nos trilhos. Hoje os credores sabem quando vão receber, de que forma vão receber, porque hoje a gente tem uma porcentagem da nossa receita que a gente vai ter que todo mês dividir entre os credores. Então, cara, o Corinthians hoje está voltando a um outro patamar. A gente sabia dessas dificuldades, a gente sabe, a gente foi achincalhado, tem muitos reclamando, só que a gente também tem muitos clubes que devem para a gente não sai falando isso, porque a gente sabe a dificuldade dos clubes hoje em dia. Só que o Corinthians está caminhando a passos largos para uma profissionalização, como já está, e equacionando tudo, cara. E graças a Deus o Corinthians está nos trilhos hoje com salários em dia, não se deve fundo de garantia, a gente tem, acho que só algumas premiações pequenas também, porque o resto a gente já colocou tudo em ordem. Corinthians, nós chegamos a 5 meses, 5 salários antecipados, coisa que não acontecia há mais de 15, 20 anos. Enfim, hoje a gente não deve... Por isso que todos os jogadores hoje querem jogar no Corinthians. A dificuldade que eu tive em janeiro de 2024, de não ter atletas querendo jogar, família, não vamos jogar aqui, vamos para outro clube. Hoje, graças a Deus, todo mundo quer vir jogar no Corinthians. Entendi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.